Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 156. Título: Céu com Céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram, nem roubam. Jesus, Mateus 6, 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar nessa declaração de Jesus positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o Mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Meu nome é Eduardo e estamos aqui juntos mais uma vez, de forma digital, porque assim as condições sanitárias nos exigem esse sacrifício. Mas eu convido a todos que estão aqui nesse momento, nos ouvindo, a utilizar esses minutos aqui para refletir, né, junto comigo, o que falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós começaremos o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o título é Amar ao Próximo como a si mesmo. E nós falaremos do item 1 e o item ao 4, que é o início, né, desse capítulo, que tem como título o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Jesus, né, em sua palavra, e eu vou ler aqui daqui a pouco, segundo as palavras de Mateus, né,
ele vem nos chamar, né, a uma reflexão muito profunda, né, sobre o amor, né, e também sobre a caridade. É esse exercício que devemos fazer. Então, Jesus fala da seguinte forma, segundo Mateus, que está no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. Diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, e nesse caso, o doutor da lei, que aqui está sendo colocado, era uma pessoa que tinha conhecimento das coisas espirituais daquela época. Então, na verdade, o tentar é porque reconhecia em Jesus a sua grandeza e queria experimentar Jesus, ou seja, dialogar com Jesus, não apenas infernizar Jesus. Propôs uma questão a Jesus: mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus responde, de forma serena, como era de sua característica: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Aqui cabe a gente refletir que quando Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus, e Jesus sabia que seria nosso Deus, porque há um único Deus, mas também reconhece em nós ainda aquelas crianças espirituais. E aí ele respeita e coloca teu Deus, amarás teu Deus de todo o teu coração. E esse do seu coração, essa centelha divina de Deus que tem em cada um de nós, que nos individualiza como espírito, de toda a tua alma. A alma aqui, o espírito encarnado, que quando nós estamos encarnados, vivenciamos as experiências que a vida nos dá, nos dando chamando a esse nosso sentimento de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E de todo o teu espírito no sentido do espírito inteligente que somos. Ou seja, para que a gente possa amar Deus de coração, de toda a alma, com sentimento, e de todo o espírito, ou seja, com inteligência, com razão. É um amor incondicional, em que já há uma compreensão maior. E Jesus fala, este é o maior e o primeiro mandamento. E tendes aqui um segundo. E aqui Jesus já reconhece essa necessidade de esclarecer a nós, espíritos imperfeitos, de que aquele primeiro mandamento é a nossa meta. Mas no nível evolutivo que estamos, para que a gente possa compreender e já começar a praticar, ele dá o segundo mandamento, tão elevado quanto o primeiro. E diz assim, aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E o capítulo segue com outras passagens de Mateus que falam que fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei dos profetas. Ou seja, são as mesmas palavras que Jesus falou, né, mas de uma outra forma. O que é importante aqui? A questão que a gente hoje vai refletir, né, é essa questão do amor. Esse tema central desse capítulo é chamar a uma reflexão sobre o amor. Por quê? Porque é esse amor, essa compreensão de amor que chegará, né, a gente entrar
na caridade, chegar até a caridade. E, pedagogicamente, Kardec nos coloca esse capítulo antes do capítulo que vai falar sobre a caridade. Assim, né, amar ao próximo como a si mesmo, Jesus coloca o próximo, né, porque o primeiro mandamento é a Deus, é o nosso relacionamento direto com Deus. Né? Mas, dada a nossa imperfeição de compreender as coisas, Jesus nos coloca o próximo de nós, para que a gente haja como próximo, como gostaríamos que agissem conosco. Se a gente pensar, quando Jesus fala isso para nós, e fala ainda até hoje para nós, e os espíritos, quando nos traz a doutrina espírita, também relembra essas falas de Jesus, isso é a expressão completa da caridade. E a gente pode dizer como sendo um rumo, um guia, né? É um padrão a ser seguido de comportamento, né, para a nossa evolução. É trabalhar com o próximo. Mas, como no primeiro mandamento fala, né? Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ou seja, eu compreendo, eu raciocino, né? A fé raciocinada, né? De toda a alma, com um sentimento que eu tenho profundo, porque entendo que é o amor, de todo o coração, porque eu sou um espírito, uma personalidade única que Deus me criou, e essa centelha que tem dentro de mim. Então é isso que é esse primeiro mandamento, é esse amor, é fazer despertar em nós essa centelha que tem dentro de nós. Esses ensinamentos, essas passagens que Jesus, essa mensagem que Jesus nos dá, ela não é nova, ela já vinha sendo trazida aos homens, né, há muito tempo atrás, sejam pelos gregos, sejam pelos chineses, os egípcios, os hebreus, romanos, essa mensagem já vinha sendo passada, né, aos homens, à humanidade. E isso, Emmanuel nos esclarece no livro Caminho, Verdade e Vida, em que tem um capítulo, né, de uma mensagem 41, no livro Caminho, Verdade e Vida, né, que se chama Regra de Ouro. Essa regra áurea que Jesus dá. E qual a diferença de todos esses ensinamentos que já foram repassados para esse que Jesus vem nos dar? A novidade é que Jesus insere nessa regra o amor. Porque todos que vieram e passaram, né? E existem duas coisas que Jesus inclui, né? O amor, porque esses outros anteriores, eles davam uma regra de conduta com o próximo, né? De cordialidade entre um e o outro, mas não inseria o amor, e Jesus insere o amor. E mais do que isso, né? É a exemplificação. É o que Jesus nos exemplifica, vivencia, ele demonstra com a sua vida essa regra, esse padrão de comportamento que a gente deve ter para com o próximo. Então, é fazer ao outro, o próximo, aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. É importante que a gente tenha noção dessa sequência, né? Eu quero para o outro, né, o que eu gostaria que fosse feito comigo, e não o contrário, né? Querer para mim aquilo que eu gostaria para o outro. É colocar o próximo na frente.
Mateus também já fala isso, né? Jesus, né? Nas palavras de Jesus, em que ele diz: reconcilia-se com o seu adversário enquanto estás a caminho. Sempre colocando o próximo, porque dada a nossa imperfeição, a gente sempre tem atritos. Estamos ainda em um estágio de construção evolutiva. Então, é natural que ainda tenhamos desavenças. E por isso ele chama isso: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho. Porque é esse o momento que você tem para exercitar esse amor, né? E quando a gente coloca para si primeiro, é como se a gente estivesse atendendo primeiro as minhas necessidades para depois suprir a necessidade do outro. Evoluindo nesse nosso pensamento que a gente está aqui hoje, a gente pode entender que essa mensagem que Jesus nos dá, essa regra de ouro que Jesus nos dá, de amar ao próximo, né? Sendo que ele antes fala sobre amar a Deus diretamente, né? É a caridade em seu sentido mais puro. É Jesus nos passar a ideia de que devemos colocar esse amor, que devemos despertar em nós, em movimento. Vemos na história pessoas que realmente se dedicam ao próximo. E quando eu falo se dedicar ao próximo, essas pessoas têm uma grandiosidade, uma beleza de entendimento em que ela não olha para o próximo nenhum defeito. Não quero saber, né? E não quero, o que eu estou falando é a pessoa, né? Ela não quer saber se aquela pessoa que está ali necessitada, ela cometeu erros e de que tipo de erros ela cometeu, se ela ainda comete erros, se ela tem etnia diferente, comportamentos, nada disso importa para essa pessoa e não essas pessoas. O que importa é o estado de necessidade em que elas se encontram e elas veem nele o próximo. Esse próximo que Jesus falou. E colocam esse todo amor em movimento, essa caridade. Seja a caridade moral, seja a caridade material. E a gente pode, nesse momento, verificar que existem três, né, elementos fundamentais nesse movimento de amor. É a pessoa mesmo, né? Eu, Deus, acima de todos, e o próximo. E esse próximo, às vezes, muito próximo. Pode ser o próximo que esteja na rua, em estado de necessidade, seu vizinho, ou o próximo, seu familiar. Estou dando exemplos, existem vários. Então, esse movimento eu posso fazer com o primeiro mandamento, a Deus, amar a teu Deus, ou seja, amar ao nosso Deus, que é de todos e é único, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, com a fé raciocinada. Eu posso fazer esse amor, esse movimento em direção a Deus. Mas também posso ir movimentando a minha direção a Deus por intermédio do próximo. Amar ao próximo, como gostaria que o próximo amasse você, agisse com você. Então, esse movimento
para chegar a Deus, ele abre dois caminhos, diretamente com Deus, mas também com o próximo, que está aqui ao meu lado. Esses movimentos de amor, né? O amor em movimento, isso é a caridade, na sua expressão mais pura. Seja ela material, se a necessidade for material, e seja moral, que quase sempre a necessidade é a moral. Somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações. Então não dá para a gente olhar o próximo e julgar. Esse próximo merece mais do que esse outro próximo. Não. Levantou-se recentemente uma questão sobre isso, né? A que próximo eu devo alimentar? Jesus não fala a quem. Ele apenas fala nesse movimento de amor em direção a Deus e coloca o próximo como sendo também um caminho para chegar a Deus. É uma relação de causa e efeito. Jesus sabe, e eu falo sabe porque é vivo, né? Ele sabe das nossas imperfeições e da nossa necessidade de evolução. Por isso, né, volto a repetir, deixou esses dois mandamentos. O primeiro, no movimento em direção a Deus. E o segundo, né, utilizando o próximo, utilizando o seu irmão que está ali necessitado, batendo a sua porta, pedindo para que você o auxilie. É um pedido silencioso, é um pedido sofrido, e que se a gente passa a compreender a leitura de Jesus no seu evangelho, no que a doutrina espírita nos passa, com seus ensinamentos que os espíritos nos passam, das realidades do mundo espiritual, não há como ficar insensível a esse pedido silencioso. Devemos sim fazer os nossos movimentos na medida das nossas condições, capacidades. E aí é que Jesus colocou o seu exemplo, a sua vida, simples, de forma simples, retirando orgulho, retirando vaidades, e aí a gente vai aprimorando esse comportamento, essas regras, até que isso se torne natural, de forma muito tranquila para os nossos corações. Existe uma mensagem, né, que eu vou ler, que está no livro Evangelho por Emmanuel, né, são os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho de Mateus. E o título fala o próximo, né? E diz assim, o próximo, ele é um pouco longo e eu vou apenas tirar alguns insertos, né? E é o capítulo de Mateus, capítulo 22, é o comentário, né, do capítulo 22 e o versículo 39. O próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor, o caminho da vida. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Auxilia-o com aquilo que possuas de melhor. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar, cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que surge diante de nossos corações, por abençoado caminho de acesso à glória celestial. Eu acho que Emmanuel resume tudo aquilo que a gente falou com
muita beleza, esse movimento de buscar em nós o melhor, ou seja, esse nosso esforço diário de reforma íntima que Jesus nos conclamou, a despertar em nós esse amor para que a gente possa utilizar com inteligência, para que a gente possa utilizar com sentimento, porque somos espíritos únicos, criados por Deus, centelhas divinas. Assim, a gente deixa terminando essas reflexões, porque o capítulo ele é mais longo e ele continuará nas próximas sequências, mas com essa mensagem mais profunda em nós, de exercitar o amor, e exercitar o amor com o próximo, buscar em nós o nosso melhor e doar ao próximo, quando ainda estamos a caminho. Assim, espero que todos tenham aproveitado esses momentos de reflexão e que possa ter sido útil para cada um nesse nosso movimento de reforma íntima em busca da nossa evolução. Muita paz e até breve.